É isso aí, meus alunos. Falamos aí sobre comunidades biológicas e entendemos o processo de sucessão ecológica, tá? Agora, isso aqui, pessoal, essa aula sobre sucessão, a gente está falando em vários locais isso acontece, tá? Não é só num específico local, lá no sítio que eu tenho, aí você vai ficar observando a sucessão. Ali vai acontecer uma espécie de acontecimentos ecológicos, sim, que vão justificar a presença de determinadas espécies. Mas aqui a gente está falando da ecologia como uma forma geral, né? Não especificamente de um determinado local. Então, geralmente, é assim que a vida se estabelece em um determinado ambiente, através dessas fases da sucessão. Vamos lá revisar. Nós falamos aí sobre as fases, as 3 fases da sucessão ecológica. Joga na tela, que é a fase pioneira. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Fase pioneira. Tá? A fase intermediária, que é a fase seral, intermediária, e a fase clímax, que é, vamos colocar assim, eu vou botar outro nome, eu ia colocar ponto alto, vou colocar estabilidade, é o que caracteriza essa fase, tá? Ou seja, estabilidade da vida. Né? Opa, faltou um D aqui. Tá bom? Ok, pessoal? Então, dentro aí também do processo de sucessão, nós temos, ela se divide, né, em 3 fases, excese, seral e clímax, e também tem os tipos. Sucessão autogênica, que é aquela sucessão que acontece em ambientes mais restritos, no sentido, as mudanças são provenientes de atividades do próprio ecossistema. Por exemplo, a tempestade, uma onça se alimentou de um determinado animal e acabou esse animal naquele local, né? Então, essas mudanças acontecem ali dentro, né? E as halogênicas, elas são aquelas que independem do ecossistema. E essas mudanças vão ocorrer por causa do clima, por causa aí da alta umidade do local, ou seja, ela está muito relacionada a fatores naturais que vão intervir nessa sucessão, ou que vão interferir e, de alguma forma, contribuir para esse processo de sucessão ecológica, tá bom? Então, fases da sucessão biológica, nós temos excese, que é a pioneira, seral, intermediária, clímax, que é a fase estável, onde a vida está estabilizada, tá? E a sucessão autogênica é aquela ali que as mudanças ocorrem por fatores de dentro daquele ecossistema, né? Entre os próprios seres vivos, a dinâmica entre eles e o ambiente. E as sucessões halogênicas são aquelas que ocorrem pela ação da própria natureza. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. É isso aí. Essa foi a nossa revisão. Agora vamos para a nossa atividade. Sucessão ecológica, voltando para a nossa atividade. Nós demos um tempo aí para você fazer, né, sua tarefa. Espero que você tenha conseguido relacionar o que nós falamos com as questões. Se você parar para pensar, isso eu costumo muito falar dentro de ecologia, isso, né? Ecologia, como ela não é uma disciplina, como, por exemplo, quando nós estamos falando de célula. Célula tem a mitocôndria, tem a complexo de Golgi, tem o núcleo, tem os ribossomos, enfim. Você, às vezes até no decoreba, né, você faz ali uma lista, né, de conceitos e você, de repente, lá na prova, você despeja, de alguma forma, aquilo vai ser pedido de você. Na ecologia, não. Na ecologia, você tem que saber discutir ecologia. Não adianta você só saber os conceitos, né, porque eles sempre vão vir relacionados em um contexto, né? É para isso que você estuda a ecologia, para você saber
o que falar ou saber o que um enunciado está te pedindo. A partir do momento em que você sabe esses conceitos e consegue aplicar eles dentro de um debate, tá bom? Então vamos lá ver se você conseguiu aí assimilar isso. Indo para a nossa atividade, nós temos o quê? Temos a primeira questão, né? Deixa eu ver aqui o negócio. Tá. Organismos pioneiros na sucessão ecológica de rochas nuas e que atuam como produtores em lugares inóspitos, estes são formados por algas envolvidas por filamentos de fungos, né? Após o surgimento de um solo mais úmido e rico em sais minerais, originado pelos líquens, né, que são as associações entre algas e fungos, o organismo a se beneficiar nessa etapa será. Ou seja, nós temos ali uma comunidade ecese, né, uma comunidade pioneira, que ela se estabelece naquele local. Depois que ela forma ali, digamos, um tapete orgânico, a gente tem a possibilidade, ou a gente consegue já visualizar outros tipos de vida que passam a conseguir estar ali, justamente por causa da ação dessa comunidade pioneira, né? Dos líquens, tá bom? Então, quem é essa vida, quem é essa comunidade, ou seja, quem é essa população que vai conseguir se desenvolver a partir dessa comunidade pioneira? Seria aqui, né, a figura A, seria a figura B, né, com fungos. Aqui nós temos ali fungos associados a raízes na letra A, né, formando aí as micorrizas. Temos aí as briófitas na letra C e temos ali as pteridófitas na letra D. Deixa eu ver se tem a letra E. Não vai ter a letra E, não. Tá? Então seria o quê? A, B, C, D ou E. Qual dessas comunidades, qual desses seres vivos vão conseguir já se estabelecer a partir do momento em que aquela comunidade pioneira já conseguiu fazer a cama para ela? Entendeu? Você consegue perceber que nessa primeira aqui, eles estão associados a raízes. Na rocha, né, naquele local inóspito, nem local para raiz tem, entendeu? Não tem facilidade de enraizamento. Os fungos, né? Os fungos eles vão estar aí associados aos próprios líquens. Então, eles ainda são a comunidade pioneira. Então, a pergunta está dizendo assim, ó, após o surgimento do solo mais úmido e rico em sais minerais, originado pelos líquens, ou seja, após a ação da comunidade pioneira, o organismo que vai poder se estabelecer nesse local, ou seja, que vai se beneficiar nessa etapa, será quem? As briófitas, pessoal, tá bom? As briófitas vão ser beneficiadas a partir desse momento, tá? Então, letra C de casa. Número 2. Após a etapa calma aí. Eu me confundi todo aqui na leitura. Etapa após etapa, a comunidade pioneira evolui, até que a velocidade do processo começa a diminuir, chegando a um ponto de equilíbrio, no qual a sucessão ecológica atinge seu desenvolvimento máximo, compatível com as condições do local. Marca alternativa que identifica a comunidade inicial e o desenvolvimento máximo na sucessão ecológica. A, halogênica e seral. B, seral e ecese. C, ecese e clímax. Halogênica e autogênica. Clímax e autogênica. Então, qual seria, né? Ali ele diz aqui, ó, marca alternativa que identifica a comunidade inicial, a inicial e a
de desenvolvimento máximo, ou seja, ele quer a comunidade primeira e a última. Lembra daquelas três que a gente viu lá? Né? Primeiro, voltando aqui na questão. A comunidade halogênica, pessoal, tá? E a autogênica, só para repetir, né? A autogênica é aquela em que as mudanças ocorrem, né, no ambiente interno ali do ecossistema, tá bom? Então, os próprios seres desse ambiente, eles vão provocar algumas mudanças, como a predação de uma determinada espécie, tá? A falta de uma determinada árvore pode servir de restringir a alimentação, enfim. Já a sucessão halogênica são quando ocorrem mudanças por forças externas ao ecossistema, como as tempestades, incêndios e processos geológicos, tá bom? Então, vamos lá. Ele quer saber a comunidade primeira e a última. A gente sabe que a primeira, né, é a comunidade ecese. Legal, então é alguma questão em que a ecese seja a primeira. Então já automaticamente foi a letra C, né? Ecese e clímax. Letra C de casa. Tá bom? Etapa número 3. Em uma região desabitada, como uma rocha nua, as condições para que as plantas e animais sobrevivam ou se instalem nesse ambiente não são favoráveis. Sendo necessário que as espécies pioneiras que ali se instalem, iniciando o processo de desenvolvimento de uma comunidade, sejam bem adaptadas e pouco exigentes. Quais são as condições desfavoráveis enfrentadas pelas comunidades pioneiras nessa região? Tá? Vale lembrar, nessa região se refere ao tipo de ambiente que a questão propôs lá no início, que é uma rocha nua. Tá bom? Então, quais tipos de desfavorecimento esse local proporciona para uma vida se estabelecer nele? Lembra? Uma rocha ela vai alcançar altas temperaturas, ela tem dificuldade de uma comunidade ali, uma planta, por exemplo, conseguir se enraizar nela. Ela tem dificuldade de retenção de água, porque em altas temperaturas a água evapora com mais facilidade, né? Então, esses tipos de dificuldades vão ser encontrados. A iluminação também direta causa altas temperaturas, a ausência de solo dificultando a fixação de vegetais, a baixa retenção de água e, consequentemente, sua rápida evaporação. Tá bom? Então, esses são alguns dos empecilhos, digamos assim, de uma planta, né, de uma comunidade de uma comunidade biológica conseguir se estabelecer na superfície de uma rocha nua. Rocha nua, pessoal, só para não ficar em dúvio aí na cabeça de vocês, rocha nua é no sentido de ser uma rocha lisa, sem revestimento nenhum. Tá bom? É nesse sentido. 4. As queimadas comuns na estação seca em diversas regiões brasileiras podem provocar destruição da vegetação natural. Após a ocorrência de queimadas em uma floresta, é correto afirmar que somente após o retorno dos animais é que as plantas voltarão a se instalar na área queimada. B. A colonização por espécies pioneiras facilitará o estabelecimento de outras espécies. A comunidade clímax será a primeira a se restabelecer. Com o passar do tempo, ocorrerá sucessão primária. Após o estabelecimento dos líquens, ocorrerá a instalação de novas espécies. Qual seria aí, pessoal, a
nova situação aí dessa região, né? Lembrando que após a ocorrência de uma queimada em um determinado local onde já tinha estabelecida a vida, né? No caso aqui uma floresta, né? Após essa queimada, o que se pode falar sobre o renascimento de vida nesse local, levando em consideração o que a gente entendeu aí como sucessão ecológica, tá? Pensa aí direitinho. Então, ó, letra A. Somente após o retorno dos animais é que as plantas voltarão a se instalar na área queimada. Isso aqui está ao contrário, né? A A não pode ser por quê? Porque os animais, eles só vêm atraídos pela alimentação, e essa alimentação são os produtores, são as plantas. Ou pelo menos animais que se alimentam de animais que se alimentam de plantas. Entendeu? Então, essa A, ela está aqui confusa, ela está de trás para frente, digamos assim. Então, a A não pode ser. Tá? Tá bom? B. A colonização por espécies pioneiras facilitará o estabelecimento de outras espécies. Isso aí está dentro do conceito de que a gente viu, né? C. A comunidade clímax será a primeira a se estabelecer? Mentira. A comunidade clímax, ela não é a primeira. Ela é sempre a última, né? Então, nesse caso aqui, é errado também. D. Com o passar do tempo, ocorrerá sucessão primária. Não, nós não falamos disso, tá? E. Após o estabelecimento de líquens, ocorrerá a instalação de novas espécies. Ah, olha aí, professor, então é essa daí, né? O senhor falou ainda agora que quando os líquens se estabeleceram, eles podem... aquele ambiente agora fica apto ao aparecimento de novas espécies. Inclusive, ali a gente até falou das briófitas, não foi? Foi, pessoal, o que a gente falou, só que nós falamos isso em uma rocha, ou seja, nós tínhamos um ambiente específico que estava sendo debatido naquele momento. Então, em uma rocha, o aparecimento dos líquens, ele vai possibilitar a instalação de novas espécies. A gente falou disso, ponto. Mas aqui a gente está falando de um ambiente aberto, um ambiente macro, né? Então, em termos conceituais, a colonização por espécies pioneiras, tá, facilitará o estabelecimento de outras espécies. A dinâmica da sucessão é essa, né? A comunidade pioneira, ela chega primeiro e vai proporcionar um ambiente melhor para que outras espécies possam começar a vir sobreviver naquele local, tá bom? Então, não é a letra E, porque a letra E ela está correta, mas quando a gente fala ali daquele ambiente de uma rocha nua, né, que a gente abordou aí, no caso aí geral, é a letra B de bola. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos aí sobre sucessão ecológica, né? Se liga que isso aí pode cair no Enem. Ecologia é algo que o Enem gosta muito de cobrar, tá bom? Então, vamos para a próxima aula que tem mais coisa por aí.